Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor Salvador Jesus. Você que me ouve do outro lado, independente da sua ocupação religiosa, do seu grau religioso, o que eu te desejo, aliás, oro para isso, para que o Espírito de Deus possa te visitar, você que está me ouvindo em casa, você que está me ouvindo no trabalho, você que está me ouvindo talvez no hospital, em algum lugar, que o Espírito de Deus possa te visitá-lo aí e que ao te visitá-lo, que ele possa tocar na tua saúde, o Espírito de Deus possa te revestir de força, que o Espírito de Deus possa te abrir todas as portas e que possa realizar todos os teus sonhos no nome do Senhor e Salvador Jesus. Querido, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. E a palavra de Deus não sou eu, a palavra de Deus ela vai nos mostrar aqui quem são as pessoas que estão na presença de Deus, que são libertas e as que não estão libertas. Pastor, está na palavra? Tá. Eu vou te mostrar aqui dentro da palavra. Quando eu falo de liberdade, eu estou falando da mente. Não é que há um mal na vida das pessoas, é que há pessoas que têm a mente bloqueada. Há pessoas que elas têm a mente cauterizada, a consciência corrompida. Há pessoas que a mente é como se tivesse fechada, ela não consegue absorver a palavra, ela não consegue entender que a palavra de Deus é um caminho, é uma linha reta que nos leva diretamente à salvação, a qual está em Cristo Jesus. Eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem, que você redobrasse a sua atenção, e que você prestasse atenção nos mínimos detalhes. E a diferença é nos mínimos detalhes que estão. E se você prestar bem atenção, você vai se dar conta se você, mentalmente falando, você está liberto ou não. Quando eu falo mentalmente, repito, é porque tem pessoas que têm a mente fechada, não conseguem entender a palavra original como ela é. Acha que Deus é aquele que aceita tudo, que concorda com tudo, e não é Deus que tem que concordar com aquilo que no dia a dia fazemos ou praticamos. Somos nós que temos que concordar com a palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que eu havia crido nele: Se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja, se vós permanecerdes na minha palavra, não é permanecer na religião, não é permanecer no ensinamento de homens, não é permanecer na dureza de coração, não é permanecer no pecado, não é permanecer na vaidade, não é permanecer no engano do coração, não é permanecer segundo os princípios, preceito de homem, mas permanecer na minha palavra. Sois verdadeiramente meu discípulo. O que é, pastor? Permanecer na palavra de Deus. Permanecer na palavra é andar segundo o ensinamento do Pai. Permanecer na palavra é andar segundo a vontade de Deus. Permanecer na palavra é viver segundo a própria palavra. Permanecer na palavra é a gente concordar com ela. Permanecer na palavra é obedecermos a própria palavra. Permanecer na palavra é andar segundo Cristo, segundo a instrução bíblica. Permanecer na palavra é nós andarmos segundo o ensinamento bíblico e não segundo religião, não segundo o preceito de homem. Permanecer na palavra é andar ou viver segundo o Espírito Santo, segundo o Espírito de Deus e não segundo ensinamentos humanos. Isso é permanecer na palavra. Permanecer na palavra é andar segundo a verdade, andar segundo o amor de Cristo. Permanecer na palavra, a gente andar segundo a instrução que por meio da própria palavra nos é dado. Não é andar segundo doutrinamento, religião ou preceito de homem. É andar segundo a verdade bíblica, segundo a verdade de Cristo, segundo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não é andar segundo os homens, mas andar segundo o que a própria palavra nos instrui a cada dia. Segundo o ensinamento de Deus. Andar
ou ser o verdadeiro discípulo, como diz aqui, né? Permanecer na palavra é andar segundo a instrução de Deus. Isso é permanecer na palavra. E aquele que na palavra permanece, Jesus disse, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, aquele que anda segundo a palavra, Jesus é quem diz isso. Quem anda segundo a palavra, segundo a verdade, que não aceita mentira, segundo a santidade, não aceita pecado, segundo a união, não aceita discórdia, divisão entre os irmãos. Permanecer na palavra é andar segundo o amor de Cristo, não segundo o ódio. É andar segundo a santidade e não segundo a vaidade do mundo lá fora. Essa a Bíblia diz, sois verdadeiramente meu discípulo. Ou seja, aquele que anda segundo a palavra, que concorda com a palavra, que obedece a palavra, aquele que anda de acordo com a palavra de Deus, Jesus disse, sois verdadeiramente meu discípulo, verdadeiramente. Que indicação a Bíblia está nos dando aqui? De que aonde há o que é verdadeiro, também há o que é falso. Ou seja, dois tipos de discípulo, o verdadeiro e o falso. Há pessoas me ouvindo, vou dizer, há pessoas me ouvindo que são verdadeiros discípulos, mas também há pessoas que estão me ouvindo que são falsos discípulos. Porque tem aqueles que estão andando segundo a palavra, segundo a obediência. Mas tem aqueles que estão andando segundo a dureza de coração, segundo o engano do coração, segundo a vaidade, segundo a mentira, segundo o pecado, segundo a cegueira espiritual. Falso discípulo. Tem um verdadeiro e tem um falso. O verdadeiro obedece, o falso desobedece. O verdadeiro anda segundo o amor de Cristo. O falso anda segundo o ódio. O verdadeiro anda segundo a palavra. O falso anda segundo a dureza do coração. O verdadeiro anda segundo a obediência. O falso anda segundo a desobediência. O verdadeiro concorda com a palavra. O falso discorda da palavra. Dois tipos de discípulos. Repito, há pessoas me ouvindo que são verdadeiros, mas há pessoas me ouvindo que são falsos. O verdadeiro não concorda com o mundo dentro da igreja. O verdadeiro não. O falso concorda com tudo. O verdadeiro não aceita a vaidade, certas heresias que vemos. O falso concorda com tudo, aceita tudo. Tudo é normal. Para o falso discípulo, tudo é comum. Para o falso discípulo, tudo é natural. E aí o diabo vem com aquilo. Não, Deus não é tudo isso, não. Ah, não, Deus é amor. E é verdade, Deus é amor. Mas existe um outro lado da história. Não podemos esquecer que o Deus que é amor também é justiça. E que vai nos retribuir conforme o que nesse mundo somos. Se andamos segundo a obediência à palavra, ou segundo religião, preceito de homem, que concorda com muita coisa que a palavra de Deus discorda. Verdadeiro e falso. Só para deixar bem claro, repito o que falei já 2 vezes. Há pessoas me ouvindo que são verdadeiras, mas há muitos me ouvindo que são falsos. Porque está aceitando e concordando com tudo que a palavra de Deus discorda. Aliás, aproveito e pergunto aqui para muitos, não para todos, mas para muitos. Que tipo de discípulo você tem sido? O verdadeiro ou o falso? Olha o verdadeiro, no 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o verdadeiro discípulo é liberto. Mas o falso discípulo não está liberto ainda. Pode se libertar, mas ainda não está liberto. Repito, quem é o falso discípulo? Aquele que aceita tudo, que concorda com tudo da igreja que a palavra de Deus discorda. Falso discípulo. Não é liberto. Estou falando da mente. A mente está fechada, bloqueada, concordando com as coisas que a palavra de Deus discorda. Aceitando o que a palavra de Deus não aceita. Achando normal o que na verdade não é normal coisa nenhuma. Conhecereis a verdade. Ou seja, o verdadeiro discípulo torna-se conhecedor da verdade. E a verdade os torna aquele alguém liberto. O verdadeiro. Mas o falso discípulo, ele não vai conhecer a verdade jamais. E se não conhece a verdade, não pode estar liberto também. Então estou te mostrando aqui quem é o verdadeiro discípulo e quem é o falso. Quem conhece a verdade e quem não conhece. Quem é liberto e quem não é liberto.
O verdadeiro discípulo conhece a verdade e é liberto. O falso discípulo não conhece a verdade, portanto não está liberto. Porque só está liberto o verdadeiro discípulo. O verdadeiro é aquele que não concorda com o que muita gente tem concordado. O verdadeiro discípulo, por exemplo, ele não vai aceitar a vaidade. O verdadeiro discípulo, ele não vai aceitar mentira. O verdadeiro discípulo, ele não vai aceitar discórdia. Ele não vai aceitar ódio. Ele não vai aceitar a mentira. O verdadeiro discípulo, ele não vai aceitar o pecado. O verdadeiro discípulo, ele não vai concordar jamais com aquilo que a palavra de Deus discorda. Ele não vai aceitar jamais aquilo que Deus não aceita. O verdadeiro discípulo nunca vai concordar com o doutrinamento de homem, com preceito de homem, com ensinamento de homem, com religião. O verdadeiro discípulo discorda de tudo para concordar com a palavra de Deus. Mas o falso discípulo ele vai discordar da palavra de Deus para concordar com a vaidade, com o pecado, com a mentira, com o ódio, com a vaidade, com a dureza de coração, enganando a si mesmo. O verdadeiro discípulo, o mundo pode estar ali, naquela igreja. Ele vai achar que é comum, vai achar que é normal, que é natural. Sabe o que é isso? Falso discípulo. Não é verdadeiro coisa nenhuma. Porque o verdadeiro, ele nunca vai aceitar o que a palavra de Deus condena. O verdadeiro, ele nunca vai concordar com aquilo que a palavra de Deus discorda. Pelo contrário, vai discordar de tudo para concordar com a palavra de Deus. Então, o verdadeiro discípulo, ele conhece a verdade e torna-se liberto, por ser conhecedor da verdade. É o verdadeiro. Mas o falso nunca vai conhecer a verdade. E se não conhece a verdade, não pode estar liberto. Porque só pode estar liberto aquele que a verdade conhece. Que ao ouvir essa mensagem, que você possa olhar para si próprio, fazer uma reflexão e se perguntar: que discípulo você tem sido? Verdadeiro ou falso? Tá bom? Óbvio, repito o que falo desde o início. Há pessoas me ouvindo que são verdadeiras, mas há muitos me ouvindo que são falsos. Qual você é desses dois? Boa reflexão. Não vos enganei a vós mesmos com a dureza de coração. Tá certo? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.